Nossa, que interessante, gente. Eu pensei que isso já havia sido desaparecido da face da terra, mas não. A gente vê que aí que nos tempos da Bíblia se falava muito de lepra, era contagiosa, né? E a gente vê que as pessoas eram excluídas da sociedade, né? Graças a Deus hoje a medicina evoluiu e para falar sobre esta evolução, para falar sobre o que é de verdade, os tratamentos assim, a gente vai convidar ela que é dermatologista, a doutora Marcela. Vem aqui, doutora. Bom dia, bem-vinda, doutora, né? Que Deus abençoe, doutora. Né? O assunto é sério, doutora? Não havia desaparecido a hanseníase da face da terra, doutora? Não, a hanseníase é uma doença muito antiga, né? Ela é descrita há 400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Doutora. Mas ela ainda hoje é diagnosticada. No Brasil tem ainda algumas regiões onde a doença aparece com mais volume, doutora? Sim, na verdade, em todos os estados hoje ainda nós temos muitos diagnósticos, né? Porque ela é uma doença que ela aparece muito lenta. Então, assim, o diagnóstico também, ele é muito difícil de ser feito. Vamos conversar sobre isso, doutora? Claro. Por favor, doutora. Doutora, hanseníase é um nome talvez mais simpático, né? Porque quando você fala assim, lepra sempre era um agente, a gente vê nas páginas bíblicas, a senhora falou que antes de Cristo, inclusive, portanto, no Antigo Testamento, a gente tem relatos de pessoas com lepra, né? Hoje, hanseníase. Então, realmente é uma realidade dolorosa, né? Para até dar o diagnóstico, né, doutora? Sim, esse nome, inclusive, Hansen, né? Era tido como muito chulo, né, como muito pobre. Então, por isso que houve essa mudança para hanseníase, porque é uma doença muito triste, tá? Ela ainda é muito subdiagnosticada, tá? E existiam, até há poucos anos atrás, nós tínhamos toda uma população muito discriminada que moravam afastada das cidades. Nós tínhamos em Bauru, né, uma instituição que hoje é o Instituto Lauro Souza Lima, e no Padre Bento, que é em Guarulhos, também tínhamos casas que eram só para hansenianos. Então, era uma população muito excluída. Hoje, nós já temos eles no meio da sociedade, porque instituiu-se o tratamento, não se transmite mais. Eu conheci, doutora, conheci quando eu estava fazendo missão lá no norte do país, lá no Acre, eu conheci uma colônia chamada Souza Araújo, né, que era uma colônia que recebia e cuidava com todo carinho, com toda dedicação de pessoas, assim, com hanseníase ou, na época, lepra, enfim. Agora, por que? A gente viu algumas fotos, assim, inclusive, doutora, assustam, ou seja, ela vai, depende do estágio, vai comendo as articulações, doutora. Por que isso vai acontecendo? Isso, na verdade, a foto que foi mostrada é uma fase muito tardia da doença. São anos de infecção. Então, assim, como o bacilo, ele acomete pele e nervos, quando é uma fase muito tardia, ele acometeu tanto nervo que o nervo atrofia. Então, vão se formando aquelas mãos em garras, né, que nós chamamos. Porque existe toda uma atrofia, a pessoa vai perdendo o movimento e ficam aquelas mãos endurecidas, né? Isso já é uma fase muito avançada da doença. Inicialmente, nós não temos esses quadros, eles são muito mais leves. Então, esses são diagnósticos muito tardios, né? Então, por isso que hoje a gente frisa pelo diagnóstico precoce, que é o inicial, é perda de sensibilidade nos pontos mais delicados, como mãos, manchas esbranquiçadas em qualquer área do corpo. Mas essas manchas não são simplesmente manchas, elas têm que ter uma perda de sensibilidade. Porque como o bacilo, ele se aloja nos nervos, então você vai ter uma alteração de sensibilidade. Tanto que bate água quente ou fria, a pessoa não sabe qual é a temperatura, se é quente ou frio. E isso é um dos grandes diagnósticos para a hanseníase, é aí que a gente tem que ficar atento. Doutora Marcela, quer dizer, agora muita gente está acompanhando o programa, a gente agradece o carinho, mas está lá, de repente, preparando aquele almoço carinhoso, gostoso aí, doutora. Quer dizer que eu posso manipular a panela, o fogão, a chama acesa, etc., do bico do fogão, e a pele pode tocar, digamos, o calor, até o fogo, e a pessoa não sente, doutora? Exatamente. Mas ela pode não necessariamente ser só na mão. Quando é na pele, a gente tem todo o tegumento, né? Pele de todo o corpo, tá? Mas
a questão dos nervos, você vai perdendo a sensibilidade nas mãos mesmo, distais, né? Para segurar uma caneca, por exemplo, um copo, eu posso segurar e cair porque eu não sinto aquele objeto nas minhas mãos, doutora. Sim, mas aí nós temos que excluir também as doenças ortopédicas, né? Problemas de nervos mesmo. Mas a hanseníase, ela pode sim dar espessamento nos nervos, nessa região dos braços. Nós temos nervos muito delicados e muito acometidos pela hanseníase. Então, às vezes, espessamento de nervo nos braços, com perda de força nas mãos. Então, pega qualquer objeto, não tem uma força igual a outro braço, porque eles não são exatamente iguais. Sempre um é mais acometido que o outro. E pode, às vezes, ser só um nervo. Às vezes, só um nervo pode ser acometido. Então, às vezes, é perda de força em algum membro, mais comum nos braços. A senhora falou que um dos sintomas é a pele esbranquiçada. É só esbranquiçada ou também pode ser avermelhada, com vergões? Porque eu lembro que a senhora teve outro dia aqui falando sobre urticária. Pode também ser camuflada, enfim, transferida para um tipo de diagnóstico assim, doutora? O mais comum é ela ser esbranquiçada. Mas, como a hanseníase, ela pode ser dimorfa, como foi mostrado no vídeo, ela pode ter várias formas. Então, ela às vezes pode vir como uma lesão única, ou seja, ser uma lesãozinha só, uma mancha avermelhada, mais inchada. Por isso que a hanseníase é uma doença difícil de ser vista. Mas normalmente todas elas têm uma alteração de sensibilidade. O mancha branca é o mais comum, mas nós podemos ter também lesões tipo urticária. Por exemplo, mancha branca me faz lembrar aqui um vitiligo, por exemplo. Sim. Há essa descamação da melanina, né, que é essa pigmentação da pele. Sim, mas o vitiligo, ela não tem pigmento nenhum, ela é totalmente branca. Nós falamos que ela é acrômica, ou seja, não tem cor. Quando a gente fala numa lesão de hanseníase, ela é hipocrômica, ela tem menos pigmento, Entendi. Mas ela não é desprovida de cor, entendeu? Então ela é mais esbranquiçada, é diferente de um vitiligo. E vitiligo é difícil ser uma só. Ela normalmente já é espalhada, ela já tem outros locais com manchas. Sistêmico, né? Agora, como é que eu pego? Como é que a pessoa pega, se é que eu posso usar esse termo, como é que pega a hanseníase? É como uma gripe, uma tosse? Está no ar? Como é que é, doutora? A hanseníase, ela é transmitida via aérea. Então, assim, ela é extremamente, digamos, fácil. Se uma pessoa que tem hanseníase, ela pode disseminar o bacilo em qualquer ambiente. Mas, apesar desse vírus ser facilmente transmissível, são poucas as pessoas que ficam adoecidas pela hanseníase. Há algumas pessoas que têm uma imunidade baixa, que isso é de cada um, não tem como saber, tá? Isso é muito estudado isso. É muito comum as pessoas que residem, ou seja, só quem mora com uma pessoa que é hanseniana pode pegar. Isso já é por estudo. Ou seja, só quem mora, que tem um contato muito próximo com as pessoas que já têm hanseníase, são as que provavelmente podem ter hanseníase. Então, uma pessoa que tem hanseníase, ela pode circular no metrô, no ônibus, e quem anda no metrô e neste ônibus não necessariamente pega. É muito difícil ser contaminado. Entendi. Agora, é uma doença mais urbana, é uma doença mais, digamos, silvestre, mais rural, como é que é? Na verdade, é humana. Dificilmente tem animais. Isso a gente já consegue ver que no humano o bacilo vive muito melhor. Não, urbana, mais nas cidades também ou não? Sim, então, assim, por ela ser mais entre os humanos, ela é mais comum ser na urbana. Mas por esse contato próximo, então, é isso que é mais visto. Esse contato domiciliar, seja ele urbano ou rural, o contato próximo com a pessoa contaminada. Agora, doutora, a gente, pelo menos na parte, eu vou me recorrer aqui aos estudos bíblicos, enfim, tanto no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê que estava mais ligado à condição da pessoa, da miséria, da pobreza, etc. Nesses ambientes, a gente sabe que, infelizmente, existem essas desigualdades no país, infelizmente, enfim, mas é mais prevalente em ambientes mais carentes, doutora. Sim, isso é fato. Talvez por uma precariedade de higiene,
tá? Porque como o bacilo é transmitido por via aérea, a gente sabe que quando a higiene ela é mais precária, tá? A gente tem maior contaminação. Porque se ele é transmitido via aérea e as pessoas tendem a lavar menos as mãos, por exemplo, elas têm mais chance de levar isso para dentro de si. Então, a higiene é uma coisa muito importante. E não se sabe exatamente, mas nós entendemos que quando você vive numa precariedade, a imunidade ela tende a ser mais baixa. Doutora, eu sei que muita gente vai preparar o almoço, está preparando o almoço com muito carinho. Eu vou convidar a senhora a se levantar, porque temos algumas imagens. A gente pede desculpa para você também, porque a gente tem que mostrar as imagens até mesmo para ilustrar o tema, enfim. Algumas imagens chocantes, mas né, a gente quer que você tenha informação, mesmo pelo horário, viu? Doutora, aí então a gente vê que está cometendo os nervos, doutora, assim, as articulações, né? Olha só. Sim, isso é uma fase já bem tardia, quando os nervos eles são acometidos, eles ficam inclusive espessos, né? E aí existe toda essa atrofia dos nervos. Por quê? Entendi. Porque eles vão engrossando e vai formando essa mão em garra, né? Mas isso já é uma fase bem avançada quando existe o acometimento dos nervos. Ou seja, nesse caso, doutora, aí já está tudo comprometido. Sim. A pessoa já não é uma fisioterapia que vai melhorar isso aqui. Não. Né? Infelizmente. O tratamento é importante para evitar a progressão, mas a regressão, ou seja, fazer com que isso melhore é muito difícil. Já vamos falar do tratamento aí. Mais uma imagem. Aí, doutora, a gente vê aqui algumas feridas abertas aí, doutora. Sim. Sangra bastante porque a pessoa, como a senhora falou, perde a sensibilidade, é isso? Sim, ela perde a sensibilidade, além do que a pessoa fica com dificuldade motora, né? Então ela tem dificuldade de se locomover, a pele também ela já é mais frágil, né? Existe todo um aparato de machucado mesmo pela movimentação, isso tudo vem por tempo de doença mesmo. Aqui, doutora, eu tenho que fazer essa pergunta, ou seja, eu estou vendo aqui uma pessoa com essas feridas abertas, machucadinho aqui, sinal de sangue lá. Eu tocando essa pessoa, doutora, assim, eu posso, se eu tenho uma ferida na minha pele, etc., eu posso, o que é? É um vírus? Eu posso pegar isso para mim? Não somente nas vias aéreas, eu posso no contato, doutora? Isso é uma pergunta muito importante porque as pessoas que moram com quem tem hanseníase ficam receosas de usar mesma toalha, Claro. mesmo lençol, de tocar nas pessoas, mas não. O bacilo da hanseníase, ele é transmitido via aérea. Então, no conversar, no espirrar, ao tossir. Ao tocar, não existe a transmissão. Mesmo nos tocar no sangue ali, doutora, não tem? Não Fazendo tem. higienização certinho, não tem. É pelas gotículas. Isso é importante, né? A gente está falando assim porque a pessoa já está sofrendo, né? Já é uma situação que não é fácil, o visual e muito menos a própria doença em si. Então imagina essa doença, como a gente vê nas páginas bíblicas, ainda trazidas ou assimiladas, ou acompanhada de desprezo, né, de abandono, de descaso, é terrível. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque aí você pode tratar com carinho, segurar, abraçar, porque tomar os devidos cuidados, é claro, mas assim, jamais discriminar. Doutora, a gente já viu aí, vamos agora voltar ao assunto hanseníase, aquela antiga lepra que a gente... Como é que é feito aí, doutora, o processo de tratamento? Tá, o tratamento vai depender muito da quantidade de lesão e classificação da hanseníase. Ela tem cura, doutora? Sim. Tem cura? Sim. Olha que maravilha, que bom ouvir isso, né? Sim, tem cura. Então, assim, ela vai depender muito da quantidade de lesão e da classificação. Mas hoje o Ministério da Saúde, nos postos de saúde, oferece o tratamento gratuitamente. Eles vão variar de 6 a 12 meses, vai depender muito da classificação da doença. Agora, doutora, a gente infelizmente tem essa questão, até mesmo por esses estigmas, esses tabus, enfim. A pessoa, ela busca tratamento ou ela tende a esconder, ou a família esconde a pessoa que está com hanseníase, assim, porque já se lembra dessas situações do passado, situações de exclusão, de tabu na Bíblia. A pessoa, ela enfrenta, ela vai dizer assim, se identificar, não, eu estou com hanseníase, ou ela tende, ou ainda há casos que a família esconde? Olha, é difícil esconder, porque hoje, como é uma doença que o tratamento é fácil acesso e fácil de ser aplicado,
As pessoas procuram, às vezes, por dificuldade tanto na mobilidade quanto por uma mancha e é feito o diagnóstico, que é de uma maneira simples também. Então, hoje ficou muito fácil acesso. Antigamente tinha, sim, esse estigmatismo, né? Essa coisa ruim, mas hoje, como está tão fácil, ainda bem que tirou-se essa dificuldade do tratamento e as pessoas têm procurado e buscado. O tratamento, ele é gratuito, doutora? Ou seja, o sistema oferece esse tratamento gratuito? Doutora? Sim, é gratuito nos próprios postos de saúde, é feito o tratamento, é de uma maneira simples, é um comprimido ao dia, tá? E uma vez ao mês tem que ir ao posto de saúde, porque é a dose supervisionada. Esse tratamento, esse comprimido ao dia, doutora, vai fazer com que desacelere o processo e a pessoa vai se curando, mas se já chegou naqueles estágios daquelas fotos que a gente viu, ali ficou, ali estacionou. E o tratamento é justamente para desacelerar o processo aí, doutora? Sim, na verdade, a medicação, ela mata esses bacilos que estão no nosso corpo, seja na pele ou no nervo. Se tiver muito avançado, óbvio que vai ter que ir para uma fisioterapia, vai ter que fazer uma reabilitação. Mas, inicialmente, a gente resolve e se torna uma pessoa saudável comum. Agora, uma pessoa que já teve, foi curada, tratada, pode voltar à recidiva, doutora? Pode. Pode existir ranceniano recidivado, pode. É difícil, mas pode existir. Existe. Temos perguntas, diretor? Temos perguntas, sim, vamos lá. As pessoas também querem perguntar, quem está em casa quer interagir conosco. O Pedro Camargo, de Florianópolis, Santa Catarina. Bom dia, Pedro. Deus te abençoe, Pedro. Ele está dizendo assim, qual o exame específico para saber se já estou curado da hanseníase? Pergunta o nosso amigo Pedro, doutor. Pedro, na verdade, não existe um exame que se faz depois, quando você fez o tratamento específico, que é como se fosse um exame de sangue, digamos, para saber se você tem hanseníase ou não. Na verdade, após o tratamento, você vai ser, toda vez que você vai ao posto de saúde tomar medicação, é feita uma supervisão, ou seja, um exame clínico. Quando você finalizou o tratamento, novo exame clínico vai ser feito. Por quê? Porque o diagnóstico é clínico, ou seja, é feito toda a retirada de roupa, é examinado para ver se acha algum nervo espessado ou se acha mancha. E não existe um exame específico ou uma biópsia de pele que se tire e fale, olha, você não tem mais hanseníase. Então, na verdade, é um acompanhamento. Finalizou o tratamento, se você não tem mais nenhuma lesão, você está curado. Por isso que é importante também a pessoa se observar, doutora. Qualquer mancha esbranquiçada, qualquer situação, qualquer perda de sensibilidade, porque não é só a hanseníase que faz perder a sensibilidade, existem outras também situações, né, doutora? Sim, doenças ortopédicas em geral faz você perder a mobilidade, né? Então ter menos força. Então, por isso que é importante uma avaliação médica. O nosso amigo Altair Siqueira, de Guaratinguetá. Bom dia, Altair, que Deus abençoe o senhor e sua família. Quais produtos dermatológicos podemos usar para acelerar o processo de desaparecimento das manchas da hanseníase, doutora? É o Altair. Oi, Altair. Bom, se você tem hanseníase e você tem aquela mancha típica da hanseníase, durante o tratamento, ela por si só, espontaneamente, vai repigmentar. Não há necessidade de se aplicar um produto dermatológico para que a cor volte ao normal. Durante o tratamento, enquanto forem morrendo os bacilos, o tom vai voltar da pele naturalmente. E vamos agora para a cidade de Cruzeiro, São Paulo. Quem representa é o Thales Alessandro. Bom dia, Thales. Deus te abençoe. Terminei meu tratamento de 6 meses e já recebi alta, mas a mancha ainda está visível e continua dormente. Isso é normal? Pergunta o nosso amigo Thales, doutor. Fez certinho o tratamento aí, e aí? Thales, provavelmente você entrou naquela classe, né, de 6 meses de tratamento, porque ela pode ou ser 6 meses ou 12 meses. Se você tinha essa mancha da hanseníase, fez o tratamento e ela está aí ainda, dormente, ela tem que ser reavaliada. Porque existe, às vezes, a necessidade de você prolongar esse tratamento. Mas você tem que ser avaliado e ver muito bem essa mancha. Uma pessoa que faz um hemograma, um exame de sangue, no exame de sangue tem algum elemento lá que pode dizer, olha, você está com hanseníase, um exame de sangue. Não. Ele é clínico, portanto, é visível aí, doutora? Sim, sim. O diagnóstico é visível. Entendi.
A Madalena Ribeiro de São Paulo, capital. Bom dia, Frei. Bom dia, doutora. Bom dia, Madalena. Deus abençoe você, minha querida. Fiz tratamento durante 1 ano, completei tudo certinho, mas meu corpo continua com muitas manchas. Ao decorrer do tempo, elas podem sumir? Pergunta a nossa amiga Madalena, doutora. Madalena, algumas lesões, elas podem persistir, mesmo depois do tratamento. Uma delas, muito comum, é o eritema nodoso hanseníano. O que é isso, doutora? São como se fossem bolinhas avermelhadas, que elas dão no corpo, elas aparecem, doem e elas somem espontaneamente, tá? Isso pode acontecer mesmo depois de você ter feito o tratamento, porque como você fez por 12 meses, você era uma paciente multibacilar. Ou seja, uma hanseníase mais intensa do que aquele outro colega, aquele outro que mandou a mensagem de 6 meses. Então, provavelmente, você tem algumas lesões de reação à hanseníase. Isso não significa que você tenha a doença, significa uma reatividade. Ela pode, sim, aparecer e sumir. Importante acompanhar, porque esporadicamente ela pode vir febre, dores no corpo. É importante acompanhar, mas isso não significa que você tenha a hanseníase. Mas precisa ficar de olho, porque tem pacientes que caem como recidiva de hanseníase. E aí que precisa avaliar o seu quadro. Que maravilha, gente. Informação é tudo. Hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Marcela Moreira, dermatologista. O assunto hoje, hanseníase. Espero que você tenha entendido, compreendido aí. E, nesse caso, sempre procure um médico, um dermatologista. Problema de sensibilidade, procure aí, porque tem cura. Essa é a palavra de hoje, tem cura, né? A cura ela vem acompanhada de um tratamento correto, contínuo e perseverante. Isso é a grande mensagem de hoje, viu, gente? Mas quem quiser entrar em contato, aí o Instagram, doutora Marcela Dermatologista, tá na tela para você copiar. O telefone é 11 2364 3204, 2364 3204. Doutora Marcela, sempre é um prazer recebê-la, a senhora aqui. Muitíssimo obrigado, viu? Que Deus abençoe a senhora, viu? Amém, todos nós. Posso rezar de novo pela senhora ou não? Com certeza. Amém. Que Deus abençoe. Obrigada. Muito obrigado de coração, viu, doutora? Obrigada. Pelos ensinamentos, assim. É bom demais, gente.